Primeiramente, bom dia, boa noite, não sei o horário que o professor ou quem vai estar avaliando vai estar vendo isso, mas estamos aqui, eu, Vanessa Calçada Santos, e minha colega Nalanda Luiz Cruz, para a gente apresentar a versão preliminar do nosso projeto de extensão. E ele foi desenvolvido na linha de formação de gestão no setor público. A nossa equipe é composta pelos discentes Davilson Oliveira Anunciação, Hilary Leite Nascimento, José Cristóvão Souza Santos, Josélia Santana Silva, Nalanda Luiz Cruz e Vanessa Calçada Santos. Importante pontuar que todos os alunos da equipe estavam envolvidos no processo, seja diretamente na pesquisa de campo ou no desenvolvimento do projeto por aqui. Enfim, agora a gente vai para o tema. O título, o tema, foi a Gestão Pública Municipal e Participação Social em Conceição do Coité. Diagnóstico, desafios e perspectivas para o fortalecimento desses serviços públicos. O problema e contexto. Então, a gestão pública, ela está diretamente ligada com a forma como os cidadãos vivem e vivenciam ali os serviços essenciais do Estado. E essa compreensão de dinâmicas exige a escuta, a presença e a observação dessa realidade local. As visitas realizadas pela nossa equipe extensionista a esse município de Conceição do Coité foi para perceber que, embora a administração municipal está avançando em diversas áreas, ainda existe certos desafios que impactam a população e acabam limitando a efetividade das políticas públicas. A gente visitou a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, SEMADES, e a USF Dr. Manuel Pinheiro, além da realização da entrevista com o vereador Nivan Dilton Santana de Lima. A gestora do SEMADES, Vanusa Silva de Oliveira, destacou a transparência municipal, que possui canais estruturados, mas ainda carece de maior. Calma, não, vai passando devagar. Mas ainda carece de apropriação. Calma, eu vou de novo. Destacou. Vanusa da Silva de Oliveira destacou que a transparência municipal possui canais estruturados, mas ainda carece de maior apropriação por parte da população. E aí, a enfermeira Vanessa Veloso, que a gente entrevistou, né, no post, salientou as limitações de recursos do setor da saúde, especialmente no que diz respeito a procedimentos especializados, cujo acesso depende do financiamento do Estado e a nível federal. A aplicação dos questionários com os moradores revelou nuances importantes, como a educação, que foi a área com melhor avaliação, enquanto saúde já obteve ali percepções mais divididas, com muitas críticas relacionadas à regulação e ao tempo de espera nos exames. Na infraestrutura, a população reconhece sim que está tendo avanços, mas ela aponta as falhas no saneamento básico e em todas as áreas analisadas surgiu com força a necessidade de comunicação mais clara entre a gestão pública e a comunidade. A percepção institucional reforça a leitura. Então, o vereador entrevistado destacou avanços significativos na saúde, educação e infraestrutura, mas também reconheceu que a evolução continua e depende de diálogo, planejamento a longo prazo e participação efetiva dos cidadãos. Pergunta guia do problema. Então, a gente pensou, né? Como fortalecer a participação social, o acesso à informação e o diálogo da gestão municipal e comunidade, contribuindo para a melhoria da eficiência dos serviços públicos em Conceição do Coité. Pode ir passando, Nalanda. Agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Nalanda, ela vai falar um pouquinho sobre os pontos e começando pela hipótese.
Olá, eu sou Nalanda Luiz Cruz e vou falar um pouquinho sobre a nossa hipótese. Acredita-se que a ampliação dos canais de participação e a melhoria na comunicação pública podem aproximar cidadãos e administração municipal, aumentando a confiança na gestão, fortalecendo o controle social e contribuindo para a construção de políticas públicas mais alinhadas às demandas da população. Com isso, a nossa hipótese é que existe uma comunicação pública, quando existe uma comunicação mais pública mais clara, isso faz com que a gestão municipal, se aproxime mais da população, aumentando a confiança das pessoas e fortalecendo o controle social, além de ajudar a construir políticas públicas mais alinhadas, com as necessidades reais da comunidade. Participação e informação são caminhos essenciais para melhorar a eficiência dos serviços públicos. Vamos dar continuidade. O público-alvo. A comunidade de Conceição do Coité, no caso a cidade de Conceição do Coité, especialmente usuários dos serviços de saúde, assistência social e infraestrutura urbana, o público-alvo foi identificado por meio de visitas institucionais, entrevistas e questionários, permitindo compreender como o cotidiano das pessoas é influenciado pelo funcionamento da gestão pública local. A abrangência contempla moradores de diferentes regiões do município, incluindo usuários da CEMADES e da USF Dr. Manuel Pinheiro. É, O público-alvo do nosso projeto, como já foi dito, foi a população de Conceição do Coité. Nós entrevistamos moradores que utilizam esses serviços, tanto de saúde quanto de assistência social, todos que vêm a parte da infraestrutura local da cidade. Conversamos com pessoas de diferentes regiões, de diferentes comunidades e povoados, para poder entender como a gestão pública aparece no cotidiano de cada uma delas. Nós incluímos os usuários do SEMADES, que é a unidade de saúde que tem lá em Conceição do Coité. Entrevistamos também pessoas nas ruas que residem em Conceição do Coité em vários bairros diferentes. Ótimo, agora vamos para a justificativa. A importância desse projeto reside no conhecimento de que políticas públicas eficazes só se consolidam quando há diálogo contínuo entre ali o Estado e a sociedade. Os dados coletados revelam que a população reconhece os avanços, mas ainda enfrenta suas dificuldades na saúde, na transparência e na infraestrutura urbana. Essa realidade abre espaço para pensar estratégias que promovam maior participação social, ampliem a compreensão das pessoas sobre os seus direitos e sobre os canais disponíveis para acompanhar a gestão. Tecnicamente, a literatura brasileira reforça a melhoria da administração pública, passa por processos participativos, planejamento contínuo e fortalecimento constitucional. Além disso, a Lei de Acesso à Informação e Lei da Responsabilidade Fiscal dão suporte para as práticas mais transparentes, público é, exigindo do poder público, na verdade, posturas mais abertas, acessíveis e assim colaborativas. No plano pessoal e formativo, o projeto contribui para esse desenvolvimento de uma compreensão um pouco mais madura sobre a gestão pública, permitindo, então, que os integrantes da equipe articulem um conhecimento acadêmico e uma observação direta da realidade municipal. Vamos para a fundamentação teórica. Pode descer um pouquinho na onda. Sobre a fundação teórica que a gente trouxe nesse trabalho. A gestão pública, ela tem passado por transformações importantes, impulsionadas ali pela necessidade de maior eficiência, transparência e participação social. Então, Fernando Abúcio discute como o modelo tradicional da administração mostrou limitações diante das exigências contemporâneas, reforçando ali a importância de práticas orientadas ao interesse coletivo, e a Ana Paula Paz de Paula complementa esse entendimento ao defender que a modernização administrativa deve considerar a dimensão democrática e também a participativa da gestão pública. A formulação e a implementação de políticas públicas, elas exigem e dependem de capacidades institucionais e articulação entre diferentes níveis de governo, como observam Celina Souza e Marta
Aretti. Essas autoras, elas falam sobre as políticas públicas bem-sucedidas que exigem a coordenação federativa, clareza de atribuições e compromisso administrativo. São fatores ali que dialogam diretamente com os desafios relatados no campo da saúde municipal. E quando se trata de participação cidadã, Leonardo Avster e Vera Coelho enfatizam o fortalecimento desses espaços deliberativos e aproxima ali a gestão da comunidade. Pode subir um pouquinho, Laura. Produzindo decisões mais legítimas e alinhadas às necessidades sociais. Essa perspectiva ganha importância no diagnóstico realizado em Constituição do Coité, onde, assim, a gente abordou muitos moradores e eles demonstraram interesse em participar mais dos processos decisórios e ainda desconhecem os canais disponíveis. Então, quando a gente abordava eles, eles eram solícitos ali e demonstravam que estavam abertos a participar de reuniões, enfim, dos processos decisivos para a cidade, mas ainda assim desconheciam esses canais disponíveis para acessar, como o portal da transparência, enfim, canais assim de informação. O Marco Legal Brasileiro, como a Lei de Acesso à Informação de 2011 e a Lei da Responsabilidade Fiscal de 2000, reforça a necessidade dos mecanismos de controle social e prestação de serviço, promovendo maior transparência e responsabilidade assim afetiva. Então, ao dialogar sobre a teoria e prática, o projeto ele se apoia em fundamentos sólidos para compreender e propor as melhorias nesse cenário local de Conceição do Coité. Pode ir descendo, Laura. Os nossos objetivos, o geral, é analisar a percepção da população e dos agentes públicos sobre os serviços oferecidos pela gestão municipal, identificando desafios e propondo estratégias de fortalecimento da participação social e da comunidade pública em Conceição do Coité. No geral mesmo, o objetivo foi analisar como a população e os agentes públicos percebem o serviço do município e propor caminhos para melhorar a participação social. E a partir desse diagnóstico, propor estratégias para fortalecer a participação social e melhorar a comunicação pública. Pode dar continuidade, Vanessa. Pronto, agora a gente vai partir para a metodologia. Vou apresentar para vocês a metodologia que a gente trouxe aqui. Então, a pesquisa adotou uma abordagem qualitativa quantitativa. Então, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, ali eram questões com opções já fechadas, não, na verdade, me desculpe. A versão com os gestores e o vereador foi com questão aberta, e a aplicação de questionários com questões fechadas e abertas para relatos ou sugestões foram destinadas à população em si, né? Mas vamos lá. As visitas às instituições, elas possibilitaram ali uma observação direta, enriquecendo o diagnóstico. E os dados foram organizados em planilhas, analisados por conteúdo e interpretados à luz dos referenciais teóricos. Agora a gente vai seguir para os resultados esperados. Espera-se que o projeto contribua para ampliar o atendimento da população sobre os serviços públicos e os canais de participação, identificar fragilidades e potencialidades da gestão municipal, fortalecer práticas de comunicação e controle social, oferecer recomendações consistentes para subsidiar ações futuras da administração pública. E com isso, a gente espera que amplie o conhecimento da população sobre os serviços que são disponíveis no município, que sejam identificadas as fragilidades também da população, que fortaleça as práticas de comunicação e oferecer recomendações consistentes que possam apoiar as ações futuras da administração pública. Vamos partir agora para os recursos materiais. Isso. A gente utilizou computador, internet e softwares de edição. A gente utilizou também questionários impressos
Ali está impressos digitalizados, mas a gente imprimiu e foi a campo. Caderno de campo, transporte para visitas institucionais. Agora a gente vai partir para o cronograma. Pode dar continuidade, Vanessa. Pronto. A gente teve algumas etapas que foram planejamento e pesquisa, que foi ali mais ou menos no dia 30 de novembro. A gente teve visita às instituições, que foi no dia 1º e no dia 3. A gente teve aplicação de questionários, que foi no dia 2 e no dia 5 de dezembro. A gente teve organização e análise desses dados, que foi entre o dia 5 e o dia 6 de dezembro. E a gente teve redação da versão preliminar, que foi entre dia 6 e dia 7. E também a revisão final e postagem no AVA, que foi dia 8. Todos os responsáveis por essas etapas foram os membros da equipe. Agora a gente vai para avaliação e monitoramento. A avaliação do projeto considerará tanto o processo quanto os resultados. Durante essas atividades, será abordado o engajamento da equipe, cumprimento dos prazos e a qualidade das coletas de dados. Ao final, serão analisados o diagnóstico produzido e a coerência das recomendações e a capacidade de articular teoria à realidade local. Essa avaliação considerou o andamento de pesquisa, participação da equipe, cumprimento de prazos e a qualidade do diagnóstico final. A sustentabilidade e continuidade. O diagnóstico gerado poderá auxiliar órgãos municipais e futuras ações extensionistas, fortalecendo práticas de transparência e participação social. As propostas apresentadas têm potencial de se tornarem instrumentos permanentes de melhoria da gestão pública, estimulando cultura administrativa mais aberta e colaborativa. Tudo isso é necessário para apoiar ações futuras da prefeitura e de outros projetos também extensionistas, que contribuem, né, para uma gestão mais transparente e participativa. Nosso referencial teórico. Pode ir descendo na Landa e a gente vai seguir mostrando o referencial e também vai mostrar os anexos com um pouco do relato da gente de como foi essa pesquisa de campo, resumindo também um pouco de como foi para Davilson fazer entrevista com. Olha, essa primeira imagem é Davilson entrevistando o vereador. Pode ir passando, Isso. Nalanda. Essa segunda imagem é do centro de abastecimento, ou seja, contextualizando o cenário de Coité, né? Pode ir descendo um pouco mais. Isso. Essa é a aluna Nalanda, e a gente estava em campo fazendo pesquisa. Aqui são alguns dos nossos entrevistados preenchendo o questionário, né? Que a gente Isso. estava aplicando. Mais uma imagem de uma pessoa respondendo. Todos eles residem em Coité. A gente sempre perguntava, abordava e já perguntava. E eles foram muito solícitos, assim, muito educados para receber a gente bem e estavam abertos a responder o questionário mesmo. Pode ir descendo, Nalanda. Essa daí é a aluna Vanessa, né, Vanessa? Sim! Ai, esqueci de falar, sim, essa daí que tá aparecendo agora sou eu. Aí, mais uma vez, Nalanda entrevistando uma moça. Aí foi no posto, lá. Como é que é? No Semax. Isso, Essa aqui também foi lá no posto de saúde, na unidade de saúde. sim. E E assim, finalizamos. e assim a gente finaliza a apresentação sobre o nosso projeto de extensão na versão preliminar. E a gente vai ver se está precisando desenvolver mais alguma coisa. A gente fica esperando aí o feedback, né? Para entregar a versão final. Então, desde já,
Obrigado a todos, obrigada à equipe, obrigada, Ana Landa. Obrigada também, Vanessa. Pronto, e assim a gente encerra. Isso.